Sou o professor José Urbano, sou professor da disciplina de Metodologia de Artes, Jogos e Educação Corporal, no curso de Pedagogia. Estou aqui para conversar com vocês sobre comunicação. Um dos trabalhos que desenvolvemos no ambiente escolar é a busca pela boa comunicação. Somos todos comunicadores, né? E diversas profissões precisam desenvolver habilidades comunicativas. Tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental buscam desenvolver a comunicação. E a comunicação se dá pela linguagem, aliás, pelas linguagens no plural. Podemos pensar na linguagem verbal, que tem a ver com a palavra, e a palavra pode ser escrita ou falada. Sabemos que o mundo da escola trabalha muito a linguagem verbal. A ideia é que as crianças possam ler, escrever e falar. Muito bom! Mas a comunicação não se dá só pela linguagem verbal. Ela se dá também pela linguagem não verbal. A linguagem não verbal inclui tudo aquilo que não é a palavra. Uma imagem, um desenho, uma pintura, uma fotografia, o modo com que eu me visto comunica coisas, a minha expressão facial, a minha expressão corporal. O corpo fala o tempo todo. E é importante que nós possamos trabalhar com as crianças a consciência corporal. Perceber que este corpo é utilizado para a comunicação. Muitas atividades tratam e muito bem dessa questão. A dança. A dança é espetacular para desenvolver a consciência corporal. O teatro. Poder trabalhar teatro com as crianças na escola, só há ganhos, né? Desenvolve a comunicação em vários sentidos, tanto verbal quanto não verbal. Porque sempre tem um texto escrito ali, né, que precisa ser estudado, lido, decorado, e aí eu trabalho a questão da memória, mas eu preciso improvisar em algumas situações, né? Eu preciso interpretar, eu trabalho dicção, eu trabalho o trabalho em grupo, porque não se faz teatro sozinho, né? Eu preciso jogar no palco com outra pessoa, mesmo que seja um monólogo, eu preciso de um diretor, eu preciso de alguém para cuidar da iluminação, eu preciso do público. O teatro é uma arte coletiva. E nós temos muitas técnicas teatrais, muitas atividades que são desenvolvidas para a formação do ator, que é um comunicador. Então, o que eu vou propor aqui hoje é um jogo que bebe nessas fontes do teatro, que é o jogo do espelho. É só uma brincadeira. E a proposta não é a busca de um produto, a gente não vai estar montando nada, mas é a valorização do processo, o processo criativo e o processo de expressão corporal. Vamos ao jogo, então. É importante lembrar, é um jogo para ser realizado em dupla. Então, não posso trabalhar com uma única criança ou com um número ímpar de crianças. Eu preciso sempre formar duplas. Eu estou dizendo crianças, mas vale para crianças de todas as idades, né? E quando eu digo criança, porque trabalha essa questão lúdica. É uma brincadeira, algo que é para ser prazeroso, é um jogo. E aí, isso pode ser feito com crianças da educação infantil, do ensino fundamental, mas eu posso fazer com jovens, com adolescentes no ensino médio, posso fazer com adultos. Aliás, esse jogo ele é muito trabalhado em grupos de teatro, porque parte de uma técnica teatral. É importante que as crianças estejam com roupas confortáveis, que permitam um movimento, né? Então, uma camiseta, uma calça que não seja jeans, um tênis ou até descalço, uma roupa confortável. E aí, como é que a gente faz? A dupla, uma de frente para a outra, né? Uma das pessoas vai ser o espelho. Então, o espelho só vai refletir, só vai copiar o movimento da pessoa da frente. Quem vai criar o movimento vai estar realizando uma atividade de criação.
tá? Porque o tempo todo, mesmo que o professor oriente o que deve ser feito, vai precisar criar novos movimentos. E é importante, inclusive, que o professor oriente para que a criança fuja do óbvio. O que é o óbvio? Vamos mexer o braço, faz isso aqui. Pode fazer, claro, mas vamos além disso, né? Vamos criar outras brincadeiras aí, inventar novos movimentos com esse corpo. É um desafio de criatividade também. Importante lembrar que quem vai criar um movimento não pode tocar. Então vamos copiar. Já lembrando, olha, ela levantou esse braço, ela vai levantar o braço oposto aqui, porque é um espelho. Então, se ela chegar bem pertinho, elas não devem se tocar, tá? Então, não é uma atividade de contato direto, né? Então, tem esse limite aí colocado pelo professor. A gente vai trabalhar todo o corpo e o professor deve lembrar o seguinte, o contato visual, então olhar nos olhos, né, um do outro, mas muito atento aí à visão periférica para todos os movimentos do corpo. Vale lembrar ainda, a ideia não é que ela faça um movimento rápido, e não deu tempo dela copiar. Não é isso. Então, são movimentos lentos para que o espelho possa te acompanhar, porque ela não deve fazer depois, ela deve fazer durante, junto, tá? Se fez isso aqui, ela já vai junto e elas vão nessa sintonia aí do movimento. Vamos começar? Então, olhos nos olhos. E aí a gente começa com a expressão facial e o professor pode ir cantando. Então, ela vai criar e ela vai copiar. Vamos começar com expressões, né? Vou aqui para o ladinho. Então, primeiro, uma expressão de felicidade. Tristeza. Raiva. Inveja. Medo. E a ideia é assim, ela riu. Pode rir? Claro que pode, é para ser divertido, pode passar o medo. Só não pode falar, tá? Oriente as crianças sempre para não falarem, para se concentrarem na brincadeira, no movimento que está sendo feito. Vamos mexer com os braços agora? Né? Então vamos movimentar braço, você vai criar, ela vai copiar. Então pode fazer. Braço, mão, dedos. Isso. Movimentos lentos. O professor pode preparar uma música, né? Colocar de fundo aí para deixar. Cada criança tem um tempo de criação também. Então, tem criança que já responde muito rapidamente e já começa a criar. Tem criança que vai levar um tempinho, então deixa o tempo de cada criança acontecer. Lembrando que eu posso mexer com as pernas, os pés, a cintura, os ombros, o pescoço. O rosto continua em jogo, então as expressões faciais não foram tiradas da brincadeira, eu posso continuar mexendo. E ainda no plano alto, que é onde elas estão. Eu tenho o plano médio, vamos abaixar só um pouquinho esse corpo. E aí, ó que difícil já, né? Então eu tenho esse plano médio e eu tenho o plano baixo, eu posso ir lá para o chão também, né? Não vou judiar tanto assim das minhas crianças aqui. Pode subir, por favor, Rejane. E aí, é importante sempre fazer a troca também. Então, quem criou o movimento, agora vai virar espelho. E aí a atividade vira outra coisa, porque agora ela vai desenvolver outras habilidades, né? E aí, quem copiou, agora vai criar. E não vou dirigir, não. Vamos mexer com esse corpinho, já está valendo. O tempo de duração, ele é bem relativo. O professor vai observando como é que as crianças respondem, né? Mas é importante que não seja algo muito curto, não. Porque os primeiros movimentos, eles ficam muito limitados ainda. E à medida que a criança vai se soltando e vai tendo que criar novos movimentos, aí a gente começa uma atividade criadora, né? E aí a gente foge do óbvio, como eu disse, e começa a brincar um pouco mais
com esse corpo. Isso é uma coisa meio anos 80, né? É isso. A atividade pode durar aí o tempo que o professor achar que é adequado, depende também da idade das crianças, e é importante, acima de tudo, que seja prazeroso, lúdico. É uma brincadeira. Muitíssimo obrigado. É isso. Eu espero que você possa se divertir muito com os seus alunos. Tchau.